Meu nome é Mariana Ferraz. Tenho 27 anos. E se alguém me dissesse há 10 anos que eu herdaria o império inteiro do meu avô, avaliado em 5 bilhões de reais, eu teria rido na cara dessa pessoa. Naquela época, eu era a filha indesejada. Expulsa de casa no meu aniversário de 18 anos, com nada além de uma mochila e o olhar de desprezo dos meus pais. Você nunca vai sobreviver sem nós. Então, imagine entrar num tribunal no mês passado, de frente para esses mesmos pais, com seus ternos perfeitos e sorrisos falsos. Meu irmão mais velho, Eduardo, sentado ao lado deles como se já fosse o dono do mundo. Minha mãe se inclinou, com aquele perfume forte que sufocava o ar, e sussurrou docemente: "Claro, Mari, nós vamos administrar tudo para você." Meu pai concordou com um aceno arrogante, como se a minha vida, o meu futuro e os 5 bilhões já estivessem nas mãos deles. Mas quando o juiz virou a página seguinte do testamento, os sorrisos deles congelaram e, em seguida, se despedaçaram. Eu cresci numa daquelas casas em um condomínio de luxo onde as aparências importavam mais do que o amor. Meus pais, Ricardo e Diana Ferraz, não eram pobres, muito longe disso. Meu pai era diretor regional de uma grande empresa de logística em São Paulo. Minha mãe era o tipo de mulher que vivia para os chás da tarde no clube e para as fofocas da alta sociedade. Mas se você olhasse além dos sorrisos polidos, veria a podridão. Eles só valorizavam o filho que se encaixava na imagem perfeita deles. E esse filho era o meu irmão, Eduardo. Ele era o garoto de ouro, estudante de medicina, estrela do time de tênis do clube, aquele que meus pais exibiam nos jantares. Cada vitória dele era motivo de festa na família. Quando Eduardo passou no vestibular que tanto queria, meu pai abriu champanhe. Quando eu escrevi um conto que ganhou um concurso literário local, minha mãe deu de ombros e disse: "Que bonitinho, mas isso não vai pagar suas contas." Não é que eu fosse rebelde. Eu não fugia de casa nem quebrava as regras. Eu simplesmente não me encaixava no molde deles. Eu gostava mais de arte do que de esportes, mais de livros do que de carros importados, mais de noites tranquilas do que de festas badaladas. Por causa disso, fui rotulada como difícil. Quando perguntei por que o Eduardo ganhou um SUV 0 km aos 18 anos enquanto eu me virava, pegando ônibus ou carona com amigos, a mandíbula do meu pai travou. "A vida não é justa, Mariana. Aprenda o seu lugar." Quando eu fiz 17 anos, a tensão em casa já era insuportável. Cada jantar se tornava um julgamento. Minha mãe revirava os olhos sempre que eu pedia um mínimo de igualdade. Eduardo dava aquele sorriso cínico do outro lado da mesa, girando a chave do carro novo no dedo, aquecendo-se no brilho de ser intocável. E meu pai? Meu pai apenas olhava para mim como se eu fosse um problema do qual ele mal podia esperar para se livrar. Nunca vou esquecer a noite em que ele se inclinou para a frente, com a voz baixa e cortante. "Se você ainda estiver vivendo debaixo deste teto aos 18, você é um fracasso." As palavras cortaram mais fundo do que um tapa. Eu ri na hora, porque o que mais eu poderia fazer? Mas, por dentro, eu estava em pedaços. E quando meu aniversário de 18 anos chegou, eles cumpriram a promessa. Não foi uma despedida silenciosa. Foi um verdadeiro espetáculo. Minha mãe me chamou na sala de estar, com Eduardo esparramado no sofá de couro, como se estivesse assistindo a um filme. Meu pai estava de pé, imponente, segurando um envelope. "Decidimos que é hora de você aprender a ter responsabilidade", ele disse friamente. "Sem mais mesada, sem mais apoio. Você está por conta própria." O envelope não tinha nada. Nenhum cheque, nenhuma rede de segurança. Apenas um gesto simbólico de que eles haviam terminado comigo. Coloquei o que pude numa mochila, 2 trocas de roupa, meu caderno de desenhos e meu celular. Quando hesitei na porta, a voz da minha mãe soou, melosa mas cruel. "Não se preocupe, queridinha. Um dia você vai nos agradecer." Naquela noite, dormi no banco de trás do meu carro velho, encarando o teto, me perguntando como minha vida tinha desmoronado tão completamente. Enquanto isso, Eduardo postava fotos de uma chopada da faculdade, sorrindo com um MacBook novo em folha que meu pai havia comprado para ele. A única pessoa que não me abandonou foi meu avô, Guilherme Ferraz. Ele me convidava para almoçar nos fins de semana, fazia questão de cozinhar para mim e me deixava dormir no sofá dele quando eu não tinha para onde ir. Ele nunca falava muito sobre os meus pais.
mas o jeito que os olhos dele escureciam quando os nomes deles eram mencionados me dizia que ele sabia a verdade. Com o tempo, ele se tornou mais pai para mim do que o meu próprio pai jamais foi. Os anos depois que saí de casa se tornaram um borrão de sobrevivência. Trabalhei em empregos de meio período, estudei quando podia e juntei dinheiro suado para alugar uma kitnet minúscula no centro. Não era glamouroso, mas era meu. Durante todo esse tempo, meu avô Guilherme foi a única família que nunca virou as costas para mim. Ele colocava dinheiro para as compras do mês na minha bolsa quando achava que eu não estava olhando. Me chamava para os almoços de domingo e me lembrava, com um aperto firme na minha mão: Mariana, você é mais forte do que imagina. Então, quando a ligação chegou, tirou todo o ar dos meus pulmões. Vô Guilherme tinha partido. Mesmo sabendo que ele estava doente há um tempo, uma parte tola de mim acreditava que ele sobreviveria a todos nós. Teimoso, firme, inabalável. Perdê-lo foi como perder a única âncora que me restava. Os dias após a morte dele foram uma névoa. Eu não esperava nada da herança. Talvez um relógio antigo, uma carta, algo pequeno para me lembrar dele. Eu certamente não achava que seria convocada para a leitura de um testamento no fórum da cidade. Quando o envelope oficial chegou, timbrado com o selo da vara de família e sucessões, minhas mãos tremeram ao abri-lo. Dentro, as palavras eram claras. Os herdeiros de Guilherme Ferraz são convocados a comparecer à leitura de seu testamento. Meu nome estava listado ao lado dos meus pais e do Eduardo. Eu quase não fui. Uma parte de mim queria viver o luto em paz, longe da órbita tóxica deles. Mas outra parte, talvez aquela que meu avô ajudou a cultivar, se recusou a deixá-los me apagar da história dele. Então, em uma manhã cinzenta de segunda-feira, entrei no fórum. Eles já estavam lá, é claro. Meus pais, Ricardo e Diana, vestidos como se fossem a um evento de gala e não à leitura do testamento do próprio pai. As pérolas da minha mãe brilhavam contra sua blusa de seda, o batom num tom forte demais. Meu pai estava sentado com as mãos cruzadas de forma presunçosa, as abotoaduras capturando a luz. E Eduardo parecia ter nascido para herdar um império. O terno azul marinho feito sob medida, o sorriso largo como se todo aquele procedimento fosse apenas uma formalidade. Quando passei pela porta, os três se viraram. O sorriso da minha mãe se esticou demais, doce feito melado. Mariana, querida, ela sussurrou, como se não tivéssemos passado anos sem nos falar. Eu sabia que você viria. Meu pai deu um aceno seco, os olhos já se desviando de volta para a pasta do advogado como um falcão observando a presa. Eduardo deu um sorriso de canto de boca e murmurou baixo o suficiente para eu ouvir. Isso vai ser divertido. Sentei-me de frente para eles, meu pulso martelando nos ouvidos. O ar parecia denso, sufocante, como se as próprias paredes soubessem o que estava prestes a acontecer. O advogado, um homem de olhar afiado chamado Doutor Vasconcelos, limpou a garganta e ajeitou os papéis. Estamos aqui para a leitura do último testamento de Guilherme Ferraz, ele começou. A mão da minha mãe roçou a minha, as unhas pressionando levemente a minha pele. Não se preocupe, Mari, ela sussurrou. Claro, nós vamos administrar tudo para você. Meu pai concordou presunçosamente, como se os bilhões já estivessem na conta dele. Eles não faziam ideia do que estava prestes a atingi-los. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir o farfalhar das folhas quando o Dr. Vasconcelos virou para a primeira página. Meus pais se inclinaram para a frente. Eduardo se recostou como um rei, aguardando sua coroa, e eu agarrei a beirada da cadeira até meus nós dos dedos ficarem brancos. Este é o último testamento de Guilherme Ferraz. O advogado começou, com a voz firme, datado e reconhecido em cartório 1 ano antes de seu falecimento. Minha mãe suspirou alto, como se tivesse ensaiado. Ela olhou para Eduardo, depois para mim com um sorriso condescendente. Meu pai apoiou a mão no joelho, arrogante e seguro. Eu quase podia ouvir o roteiro que eles haviam escrito na cabeça. Eduardo herda a fortuna, eles administram juntos, e eu desapareço na irrelevância. Mas então, as próximas palavras do Dr. Vasconcelos rasgaram o ar como um trovão. Eu, Guilherme Ferraz, deixo a totalidade do meu espólio, avaliado em aproximadamente 5 bilhões de reais, para minha neta, Mariana Ferraz. O tempo parou.
Juro que o relógio na parede ficou em silêncio. Por uma batida do coração, ninguém se moveu. Meus pais congelaram no meio do sorriso, seus rostos rachando como máscaras de porcelana. O queixo de Eduardo caiu, e depois se fechou com um clique audível. Eu pisquei, certa de que tinha ouvido mal. 5 bilhões. Para mim. Meu pulso trovejou tão alto que mal registrei o advogado continuando. É meu desejo expresso, leu o Dr. Vasconcelos, que este patrimônio seja deixado em sua posse exclusiva, sem tutores, sem curadores e sem administração condicional. Mariana Ferraz deverá ter controle total dos ativos, propriedades e participações com efeito imediato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, como abutres percebendo que sua presa havia voado de suas garras, minha família se desesperou. A voz da minha mãe disparou primeiro, estridente, mas coberta de açúcar. Bem, claro que faz sentido, disse ela, batendo palmas levemente. Mariana sempre foi muito apegada ao avô. Naturalmente, ela vai precisar da nossa orientação, não é, Ricardo? Meu pai se endireitou, concordando rapidamente, o sorriso tenso. Sim, claro. 5 bilhões é. Bem, é uma responsabilidade enorme para alguém tão jovem, tão inexperiente. Nós vamos intervir, administrar os investimentos, supervisionar os imóveis, proteger você de cometer erros. Eduardo riu baixinho, um som frio e afiado. Não me leve a mal, Mari, mas você nunca foi exatamente o exemplo de responsabilidade. Lembra quando estourou o limite daquele cartãozinho de crédito no primeiro ano da faculdade? Multiplique isso por 5 bilhões. É um desastre, esperando para acontecer. Fiquei paralisada, cada palavra me chicoteando. A arrogância deles era inacreditável. Mesmo ali, mesmo agora, depois que meu avô havia confiado tudo a mim, eles não conseguiam me ver como alguém capaz. Para eles, eu ainda era a fraca, a descartável. O Dr. Vasconcelos limpou a garganta. Para esclarecer, ele disse com firmeza. O Sr. Ferraz especificou que o espólio pertence exclusivamente a Mariana Ferraz. Sem tutores, sem supervisão familiar, sem gestão compartilhada. As instruções dele são explícitas. A mandíbula do meu pai travou. Ele forçou uma risadinha. Nós entendemos. Só estamos preocupados com o bem-estar dela. Você entende e não entende, Mariana. Ele olhou para mim então, me chamando pelo nome inteiro, como se fosse um gesto de afeto, embora seus olhos brilhassem de fúria. Minha mãe se inclinou mais, as unhas cravando no meu braço. Querida, você sabe que só queremos o que é melhor. Deixe-nos guiar você. O vovô gostaria que todos nós fôssemos beneficiados. Aquela palavra, beneficiados, pairou pesada no ar. Benefício para eles, não para mim. Por dentro algo se agitou, um calor que eu não sentia há anos. Lembrei-me de cada noite fria no meu carro, de cada sorriso cruel do outro lado da mesa de jantar, de cada vez que me disseram que eu não era o suficiente. E agora, lá estavam eles, tentando cravusar as garras na única coisa que meu avô havia confiado a mim. Mantive meu rosto neutro, os lábios cerrados, mas por dentro eu estava fervendo. Eduardo se inclinou para a frente, sorrindo de novo. Pense bem, Mari. Você nem tem casa própria. Você mora de aluguel. Nunca investiu um centavo. 5 bilhões vão afogar você. O pai mexeu com dinheiro a carreira inteira. É o mais lógico a se fazer. Por um momento, quase ri. Eles ainda não entendiam. Vô Guilherme tinha enxergado através de todos eles. Ele não havia me escolhido por pena. Ele me escolheu porque sabia que eu poderia me erguer acima da ganância deles. E enquanto as vozes deles ecoavam, cheias de uma doçura falsa e farpas venenosas, eu me sentei mais reta na cadeira. Não disse uma palavra. Ainda não. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo de uma guerra que eles jamais poderiam vencer. A cena no fórum foi apenas o primeiro ato. Quando voltei para minha kitnet naquela noite, meu celular já estava zumbindo com mensagens da minha mãe. Precisamos conversar, querida. Seu pai e eu sabemos o que é melhor. Não tome decisões precipitadas. Cada mensagem pingava uma falsa preocupação, mas eu sabia a verdade que eles estavam rondando. Desesperados, ignorei a todos. Por 2 dias, silêncio. Então, tarde da noite, uma batida fez minha porta tremer. Quando abri, lá estava Eduardo, encostado no batente com sua jaqueta de grife.
aquele sorriso irritante estampado no rosto. Sem pedir permissão, ele foi entrando. Lugarzinho arrumado, ele disse, olhando ao redor da minha sala modesta, como se inspecionasse um motel de beira de estrada. Mas vamos ser honestos, Mari. Isso não serve mais. 5 bilhões. E você morando aqui? Que vergonha. Cruzei os braços. O que você quer, Eduardo? Ele se jogou no meu sofá, esticando-se como se fosse o dono. Simples. Estou aqui para garantir que você não passe vergonha. Você viveu na miséria por tanto tempo que nem percebe o que tem nas mãos. O pai entende de investimentos. A mãe conhece as pessoas certas. E eu? Eu tenho visão, estilo. Juntos, podemos transformar o império do vovô em algo ainda maior. Mas só se você parar de ser teimosa. As palavras dele doeram, não porque fossem verdadeiras, mas porque ecoavam cada insulto que eu já tinha ouvido em casa. Miserável, teimosa, incompetente. Ele tinha decorado o roteiro deles. Eu não preciso da sua ajuda, eu disse com firmeza. O avô deixou para mim. Não para você, não para eles. Para mim. Pela primeira vez, o sorriso dele vacilou. Ele tentou disfarçar com uma risada, mas vi o brilho de pânico em seus olhos. Você realmente acha que consegue lidar com isso sozinha? Seja inteligente, Mari. Passe isso para nós antes que você se afogue. Eu mostrei a porta para ele, mas Eduardo não foi o único. No dia seguinte, minha mãe apareceu, sem bater, apenas entrando como se ainda fosse dona da minha vida. Ela sentou na ponta da cadeira, alisando a saia, com a voz carregada de mel. Querida, você sempre foi tão sensível. Esse dinheiro, isso pode arruinar você. Deixe que nós carreguemos esse fardo. Eu olhei para ela, lembrando da noite em que ela sorriu enquanto me expulsava de casa. As unhas dela cravaram levemente no meu braço agora, assim como no tribunal. Pense nisso como um esforço em família, ela sussurrou. O vovô gostaria que todos nós fôssemos beneficiados. Beneficiados, a mesma palavra, envenenada. Quando ela finalmente saiu, tranquei a porta e sentei no silêncio, com o peito apertado. Por um momento, a dúvida sussurrou. Talvez eles estejam certos. Talvez eu não seja forte o suficiente. Mas então, imaginei os olhos serenos do meu avô. O jeito como ele costumava me dizer, você pensa antes de falar. Isso não é fraqueza, isso é força. Naquela noite, tomei uma decisão. Chega de jogar na defesa. A partir de agora, eu documentaria cada palavra, cada ameaça, cada tentativa de me manipular. Se eles queriam uma guerra, eu estaria pronta. E no fundo, eu sabia que isso era apenas o começo. Eu achava que os sussurros e as viagens de culpa eram ruins, mas nada me preparou para a traição escancarada. Começou com um telefonema. Eu estava no trabalho quando meu celular tocou. Era o Dr. Vasconcelos. O tom dele era tenso. Urgente. Mariana, preciso perguntar. Você autorizou alguém a acessar as contas do espólio? Meu estômago afundou. Não. Por quê? Ele suspirou. Alguém se apresentou no banco como seu representante. Tentaram sacar fundos. Felizmente, as estipulações no testamento do seu avô bloquearam a tentativa no sistema. O banco recusou. Mas, Mariana, eles foram muito insistentes. Eu não precisava perguntar quem era. Eu podia visualizar perfeitamente. A voz severa do meu pai, o sorriso doce da minha mãe, a arrogância de Eduardo, todos tecendo uma mentira para reivindicar o que não era deles. Naquela noite, dirigi até a rua da casa deles. As luzes brilhavam calorosamente, o jardim impecável como sempre. 2 carros importados parados na garagem, como se nada tivesse mudado. Mas para mim, aquela visão era puro veneno. Eles não eram apenas manipuladores agora, eram ladrões. E como se não bastasse, a campanha de difamação começou. Círculos da alta sociedade e grupos de WhatsApp vivem de fofoca. E meus pais sabiam muito bem disso. De repente, as pessoas na padaria do bairro me olhavam diferente. A caixa que antes sorria agora resmungava. Deve ser bom viver do dinheiro de um velho. No posto de gasolina ouvi sussurros. Ela roubou do próprio irmão. Aquela fortuna não era para ela. Até os meus poucos amigos se afastaram. As ligações pararam. Os convites sumiram. A narrativa estava se espalhando. Eu era a gananciosa, a indigna, a fraude. Uma noite, sentada sozinha na mesa da minha cozinha,
O peso de tudo aquilo me esmagou. Eu tinha o dinheiro, sim, mas parecia uma armadilha. Se eu o usasse, alimentaria a história deles. Se ficasse quieta, me afogaria em silêncio. Pela primeira vez desde a leitura do testamento, me perguntei se talvez eles estivessem certos, se talvez eu não fosse forte o suficiente. Minha mão deslizou para uma gaveta. Lá dentro, enfiado sob recibos velhos e uma caneta sem tinta, estava um envelope que eu quase tinha esquecido. Era do meu aniversário de 21 anos. Meu avô tinha me entregado aquilo com um sorriso cúmplice, dizendo: "Um dia você vai entender." Com as mãos trêmulas, abri o envelope. A carta lá dentro estava escrita com a caligrafia firme, embora levemente trêmula, dele: "Mariana, se você está lendo isso, espero que já tenha aprendido que o mundo não dá, ele toma. Não deixe que eles tomem de você. Você é mais forte do que imagina, e um dia terá que provar isso. Quando esse momento chegar, não recue. Mantenha a cabeça erguida. Eles só podem roubar de você se você entregar nas mãos deles." Lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu lia aquelas palavras de novo e de novo, até que queimassem na minha mente. Meu avô sabia. Ele tinha enxergado através deles muito antes de mim, e ele confiou a mim, não a eles, a tarefa de me erguer acima de tudo aquilo. Dobrei a carta com cuidado, coloquei de volta no envelope e senti algo mudar dentro de mim. O medo não desapareceu, mas endureceu em determinação. Eles queriam jogar sujo? Ótimo! Eu ia parar de reagir e começar a me preparar. Isso não era mais sobre sobrevivência. Era guerra. A carta mudou tudo. Pela primeira vez senti a presença do meu avô não apenas como uma lembrança, mas como um guia. As palavras dele acenderam um fogo em mim. Não recue. Mantenha a cabeça erguida. Comecei a me preparar de forma silenciosa e metódica. O primeiro passo foi encontrar alguém em quem eu pudesse confiar para lidar com a parte financeira. Não um consultor engravatado ligado ao mundo do meu pai, mas alguém pé no chão e meticuloso. Através da recomendação de um colega, conheci Roberto Alves, um homem grisalho de olhar calmo, com um bloco de notas amarelo sempre debaixo do braço. Ele não bajulou os bilhões, nem tentou me impressionar com jargões difíceis. Em vez disso, fez perguntas cuidadosas. O que você quer que esse dinheiro signifique? Quais são os seus objetivos? Os seus medos? Ele ouviu sem julgar. Confessei que tinha pavor de me afogar sob o peso daquilo tudo. Quando nossa primeira reunião terminou, ele deslizou um plano simples pela mesa. "Você é muito mais capaz do que pensa, Mariana," ele disse, apertando minha mão com firmeza. Só precisava de alguém para confirmar isso. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas. Com a ajuda de Roberto, dei passos pequenos e deliberados. Comprei uma casa modesta, não uma mansão, apenas um lugar tranquilo onde ninguém pudesse me expulsar. Caminhando por aqueles cômodos vazios, sussurrei para mim mesma: "Isso é meu, verdadeiramente meu." Mas eu sabia que dinheiro sozinho não me protegeria. Meus pais eram implacáveis, e a fofoca era a arma deles. Então, decidi revidar do jeito que meu avô teria feito, construindo respeito. Entrei para a diretoria de uma ONG que ele apoiava no passado. No começo, fiquei nervosa, com os sussurros de herdeira indigna ainda me perseguindo. Mas, aos poucos, as pessoas começaram a me ver como mais do que apenas uma manchete de jornal. Eles se lembravam da integridade de Guilherme Ferraz e, por extensão, começaram a me respeitar. Então veio o ponto de virada. Em uma dessas reuniões de diretoria, fui apresentada a Dr. Daniel Montenegro, um advogado aposentado na casa dos 50 anos, com um olhar aguçado e uma presença calma e imponente. Quando soube que eu era neta de Guilherme, sua expressão suavizou. "Seu avô era um homem raro," ele disse, apertando minha mão. "Ele sempre falava muito bem de você." Tomando um café uma semana depois, Daniel se inclinou e baixou a voz. "Você deve saber que seu avô antecipou que haveria problemas após a partida dele. Ele colocou certas proteções em prática." Minha respiração falhou. "Proteções?" Daniel assentiu, deslizando uma pasta surrada pela mesa. Dentro, havia documentos que eu nunca tinha visto, cláusulas restritivas inquebráveis, estipulações registradas em cartório. Se seus pais tentarem interferir ou se apresentarem como seus representantes, eles são automaticamente deserdados de qualquer futura reivindicação.
Não apenas moralmente, Mariana. Legalmente. Ele blindou você. Encarei os papéis, com o peito apertado. Meu avô não tinha apenas me deixado dinheiro. Ele havia me deixado uma fortaleza. Pela primeira vez, percebi que não estava mais jogando na defesa. Eu tinha vantagem, provas, munição. Daniel encostou-se na cadeira, com a voz calma, mas firme. Eles acham que você é fraca. Eles não percebem que você está com as cartas mais fortes na mão. Quando eles passarem dos limites, e eles vão passar, você estará pronta. Saí daquela reunião com um novo senso de clareza. Meus pais não estavam mais lutando apenas contra mim. Eles estavam lutando contra a visão de futuro do meu avô, meus aliados e minha determinação. A guerra não tinha acabado, mas, pela primeira vez, eu senti que poderia vencer. Eu deveria saber que estava por vir. Por semanas, meus pais e Eduardo estavam rondando como tubarões, testando limites, farejando qualquer fraqueza. Tentaram culpa, manipulação e roubo. Nada funcionou. Então, eles escalaram para o único lugar onde achavam que poderiam vencer, o tribunal. Foi numa manhã fria que Daniel me ligou. O tom dele era mais afiado do que eu jamais tinha ouvido. Mariana, eles deram entrada numa petição no fórum esta manhã. Estão alegando que você é incapaz de administrar o patrimônio. Eles estão pedindo a curatela dos seus bens. Quase derrubei o celular. Curatela? Interdição? Eu tenho 27 anos. Esse é o ângulo deles, Daniel disse, de forma sombria. Eles vão argumentar que você é inexperiente, instável, incapaz. Mas lembre-se, nós nos preparamos para isso. A audiência foi marcada para a semana seguinte. Os dias que a antecederam pareceram arame farpado. Toda vez que eu saía de casa, sentia o peso dos sussurros. Os vizinhos me olhavam com uma mistura de pena e suspeita. Meus pais tinham trabalhado duro para envenenar o poço. Quando entrei no tribunal, minhas mãos tremiam. Vesti um terninho azul marinho simples, nada chamativo. Queria parecer competente, firme. Do outro lado do corredor, meus pais e Eduardo estavam sentados juntos, flanqueando uns aos outros como soldados. O sorriso da minha mãe era puramente falso. A mandíbula do meu pai estava tensa, com uma expectativa arrogante. Eduardo praticamente brilhava de prepotência. Quando a juíza abriu a sessão, o advogado dele se levantou e começou o show. As palavras dele pingavam condescendência. Excelência, meus clientes estão profundamente preocupados com a filha. Embora sofram com a perda de Guilherme Ferraz, eles não podem ignorar o risco de entregar um patrimônio de 5 bilhões de reais a alguém tão inexperiente e impulsiva quanto Mariana. Ela não tem histórico de gestão financeira, não possuía bens próprios antes dessa herança e tem um histórico de péssimas tomadas de decisão. É apenas lógico que seus pais, adultos bem-sucedidos e estabelecidos, intervenham para salvaguardar o espólio. Eduardo balançava a cabeça solenemente a cada frase, como se estivesse ensaiado. Minha mãe secava os olhos com um lenço, fingindo emoção. Meu pai olhava diretamente para a juíza, projetando seriedade. Era puro teatro, e eles achavam que a plateia ia comprar a ideia. Então Daniel se levantou. Ele não teve pressa. A voz dele era calma, deliberada. Excelência, este caso não é sobre competência, é sobre ganância. Ele expôs as evidências, uma por uma, cada peça como um golpe de marreta, a tentativa de fraude no banco, prints de WhatsApp do Eduardo, pingando arrogância, zombando da minha capacidade de lidar com o dinheiro, e-mails dos meus pais propondo que eu compartilhasse a herança, desviando ativos para as contas deles, as estipulações no testamento do meu avô, cláusulas inquebráveis, registradas em cartório, explícitas de que ninguém além de mim deveria administrar o espólio. O tribunal foi ficando mais silencioso a cada revelação. Meus pais se remexiam nas cadeiras, a confiança deles rachando. A arrogância de Eduardo vacilou quando Daniel projetou uma das mensagens dele na tela. Você vai se afogar nesses 5 bilhões, Mari. Melhor deixar o pai assumir. Então, Daniel deu o golpe final. Ele ergueu um caderno de couro gasto, com as bordas desfiadas pelo uso. Isto foi confiado a mim pelo próprio Guilherme Ferraz. Aqui dentro estão suas anotações manuscritas, suas preocupações, sua visão do futuro. Ele previu exatamente esta situação. Permita-me ler um trecho. Ele virou para a última página,
a voz firme, enquanto recitava: se eles tentarem tomar o que não lhes pertence, será prova suficiente do porquê eu escolhi a Mariana. Ela suportou a crueldade deles, ergueu-se acima da rejeição e provou ser mais forte do que eles jamais imaginaram. Meu patrimônio é apenas dela, para não ser compartilhado com aqueles que a expulsaram. As palavras ecoaram pela sala como uma sentença antes da sentença. Vi minha mãe empalidecer, a mão paralisada no meio das pérolas, os punhos do meu pai cerrados contra a mesa. Os olhos de Eduardo dispararam para o chão, a mandíbula travada. A juíza inclinou-se para a frente, a expressão indecifrável. Então, com uma voz nítida e final, ela disse: a petição de curatela está negada. O espólio permanece sob o controle exclusivo de Mariana Ferraz. Além disso, este tribunal adverte os requerentes contra quaisquer tentativas futuras de minar os desejos explícitos do falecido. O caso está encerrado. Tudo acabou em menos de 1 hora, mas pareceu uma vida inteira. Assim que o martelo bateu, a fachada dos meus pais desmoronou completamente. No corredor, minha mãe virou-se para mim, a voz tremendo com uma falsa ternura. Querida, você não entende a pressão de tudo isso. Nós só queríamos proteger você. Eu fiquei de pé, calma, de um jeito que não me sentia há anos. Não, vocês queriam proteger a si mesmos. O avô sabia disso. E agora, todo mundo sabe também. A mão dela pairou no ar, e depois caiu. Meu pai resmungou algo baixinho, mas não conseguiu me olhar nos olhos. Eduardo marchou na frente, os saltos dos sapatos batendo feito tiros no chão de mármore. Saí daquele fórum de cabeça erguida, o peso de anos se levantando dos meus ombros. Pela primeira vez, eu não era a rejeitada, o fracasso, o bode expiatório. Eu era a herdeira que meu avô tinha escolhido, e a única coisa que meus pais nunca mais poderiam controlar. Mas, ao pisar na luz do sol, uma verdade queimava no meu peito. Aquele não era o fim. A batalha legal estava ganha, sim, mas as consequências, as reputações destruídas, as relações cortadas, tudo isso estava apenas começando. E eu estava pronta para isso. O veredito pode ter encerrado a batalha jurídica, mas as consequências se desenrolaram lentamente, como dominós caindo um por um. Meus pais haviam entrado naquele tribunal acreditando que poderiam dobrar o mundo à sua vontade, do mesmo jeito que tentaram me dobrar quando eu era mais nova. A decisão da juíza fez mais do que negar a curatela. Arrancou as máscaras que eles usaram por décadas. Começou pequeno. O círculo da minha mãe no clube de campo de repente esfriou. Onde antes ela era a rainha das fofocas e dos chás, agora as conversas silenciavam quando ela entrava na sala. Ouvi sussurros de conhecidos. Não fazíamos ideia de quão cruéis eles eram com a Mariana. É uma vergonha. Ela tentou disfarçar com sorrisos amarelos, mas nem ela conseguia esconder a humilhação. Para o meu pai não foi muito melhor. A notícia do processo judicial se espalhou pelos corredores da empresa de logística como fogo em palha seca. Clientes que antes confiavam na experiência dele começaram a se afastar. Reuniões foram canceladas. Eventualmente, soube que ele foi encorajado a aceitar uma aposentadoria precoce. Para um homem cuja identidade inteira estava amarrada à sua autoridade profissional, a saída forçada foi um golpe esmagador. E Eduardo? A queda de Eduardo foi a mais brusca. Todo o status social dele havia sido construído em cima de ser o garoto de ouro, o filho favorito, o herdeiro aparente. Mas, depois que o tribunal expôs a tentativa de fraude e aquelas mensagens arrogantes, as pessoas o viram pelo que ele realmente era: mimado, prepotente e vazio. A namorada terminou com ele. Os convites para as festas da elite secaram. Logo depois, chegou aos meus ouvidos que ele tinha voltado a morar com nossos pais. 3 egos quebrados debaixo do mesmo teto, alimentando-se da amargura uns dos outros. Enquanto isso, o meu mundo se expandiu de maneiras que eu nunca ousei imaginar. Mergulhei no trabalho e nas causas com as quais meu avô se importava. A ONG cresceu e comecei a assumir um papel de liderança. Pela primeira vez, as pessoas procuravam ouvir a minha voz, não para descartá-la, mas para escutar de verdade. Respeito. Não um respeito forçado ou condicional. Respeito real. Investi com cuidado, seguindo o plano firme de Roberto. Minha casa se tornou mais do que um abrigo. Tornou-se a prova de que ninguém jamais poderia me jogar na rua de novo.
Cada vez que eu girava a chave na fechadura, lembrava-me de quão longe eu havia chegado. Mas o momento mais poderoso aconteceu de forma silenciosa. Uma noite, dirigi até a casa dos meus pais, a mesma mansão no condomínio de onde eu havia sido exilada no meu aniversário de 18 anos. A luz da varanda estava acesa, mas o gramado estava mal cuidado, as persianas desbotadas, a pintura descascando. Parecia cansada, desgastada, quase como as pessoas lá dentro. Estacionei do outro lado da rua, as lembranças tomando conta de mim. A noite em que encenaram meu exílio, os anos de deboche, as infinitas comparações com Eduardo. Por tanto tempo aquela casa havia sido um monumento ao meu fracasso, mas agora eu não sentia nada além de clareza. Eles não tinham me destruído, eles tinham me forjado. Abaixei o vidro do carro, o ar frio da noite batendo no meu rosto, e sussurrei as palavras que nunca tinha ousado dizer antes. O avô estava certo, sou eu quem decido o meu valor. Com isso, engatei a marcha e fui embora, deixando para trás a casa, os fantasmas e o poder que eles um dia tiveram sobre mim. A verdadeira vingança não estava em humilhá-los publicamente. Não estava nos bilhões parados nas minhas contas. Estava nessa liberdade, na certeza de que eu não precisava mais da aprovação, do amor ou da validação deles. Eles haviam me cortado de suas vidas quando eu tinha 18 anos. Agora, finalmente, eu os havia cortado da minha. Se essa história tocou você, ou se você já teve que provar o seu valor para quem deveria te apoiar, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe suas experiências nos comentários. Nunca deixe ninguém dizer o quanto você vale.